Seja muito bem-vindo à nossa continuação, agora falando um pouquinho sobre a embriologia e formação do homem, focando em entender os homens, tá certo? Então, beleza, eu vou abrir uma página em branco aqui para poder começar a te explicar uma parte super importante. O que acontece? Para nós entendermos essas estruturas, nós precisamos lembrar que o testículo ele está na bolsa escrotal, na bolsa do homem. Então, testículo, vou colocar aqui, ó, testículo, ele está na bolsa do homem, né? Que é a bolsa escrotal. Ficou muito feia essa bolsa, né? Mas deu para entender, né? Mas mesmo assim, ó, vamos fazer uma coisa digna. Tá parecendo um balde, né? Vai ter que ser assim mesmo. Então aqui está o testículo dentro da bolsa, chamada de bolsa escrotal, né? Porque o que acontece? A temperatura na bolsa escrotal fica 1 grau e meio abaixo da temperatura corporal. Não sei se já percebeu que a bolsa escrotal ela está fora do corpo, né? Por essas imagens aqui fica bem claro que está o corpo e a bolsa escrotal que está aqui fora, né? Pode estar bem nítido isso aqui, né? Então o que acontece? Essa bolsa escrotal está fora porque a temperatura na bolsa fica 1 grau e meio abaixo da temperatura corporal e isso permite a produção de espermatozoide. Vou falar rápido. Aí tem um grupo de vasos sanguíneos que você fala que executa um mecanismo de contracorrente. Esse mecanismo de contracorrente retira calor da região do testículo porque a temperatura fica abaixo da temperatura corporal, ou seja, testicle like to get colder, ou seja, testículo gosta de ficar frio. Então nós temos que lembrar aqui, ó, mecanismo contracorrente. Para ficar mais frozen, né? Ficar mais gelado. Colder, né? Colder. Por isso que ele está fora do corpo. E além de estar fora do corpo para ficar mais uma temperatura menor que o corpo, ainda tem um mecanismo de contracorrente executado aí pelos... Eita, que foi isso? Executado aí... Eita lasqueira, não sei. Executado aí pelos vasos sanguíneos. Beleza? Poxa, legal. Testicular, por isso que os homens aí, ó, gostam, a maioria dos homens gosta de ficar no gelo, no frio, né? Tudo começa aí com testicle, né? O testículo. Só que tem um detalhe. Durante o período embrionário fetal, o testículo ele foi produzido na cavidade abdominal. Então, ó, aqui está a pessoa, né? Aqui é a barriga da pessoa. O testículo estava aqui, ó, na barriga da pessoa. Os dois? Os dois. Um de um lado e outro do outro. E aqui o pênis. E aí, eles tiveram que descer para poder realizar suas funções. Ou seja, se esse testículo não sai lá da barriga, da cavidade abdominal, esse indivíduo provavelmente vai ser infértil. Ele tem uma tendência de ser infértil. Por que eu estou usando a palavra tendência? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada variação é uma variação. Cada pessoa tem uma reação diferente sobre um tipo de anomalia, né, sobre um tipo de singularidade individual. E pode acontecer que, de repente, ocorra de uma pessoa não ser infértil. Mas a tendência é que ela seja infértil. É provável que ela seja fértil?
pouco provável. Mas, como estamos falando sobre seres humanos, né, que muito complexo, cada um tem sua individualidade, então eu vou dizer a palavra tendência, mas é quase que absoluto. Então nós temos que entender na embriologia como que esse testículo vai descer para a bolsa, né, e vai ficar lá na bolsa. Como raios ele vai descer para essa bolsa que vem do peritônio, lembra? Quando eu olho para esse testículo aqui, né? Esse aqui, tá? Eu vou ver a túnica vaginal, certo? Que a gente já comentou. Túnica vaginal, que é dupla membrana, certo? Que tá aqui, ó. Túnica vaginal. E essa túnica vaginal, nós falamos que ela veio do peritônio. Mas eu posso ser um pouquinho mais específico e dizer que essa túnica vaginal, vou colocar aqui, túnica vaginal, ela veio, né, ela veio do peritônio, né, de uma evaginação do peritônio durante o desenvolvimento embrionário. Essa túnica, como foi mostrado aí no desenho esquemático, tem duas camadas, o folheto parental externamente e o folheto visceral. Então pronto, já vou deixar claro que a túnica vaginal, ela veio, né, veio do processo vaginal, que é uma evaginação. Então vou colocar aqui, processo vaginal, que é uma evaginação. Aonde? Uma evaginação do peritônio. Tá certo? Durante o desenvolvimento embrionário. Essa túnica, como mostrado no desenho, tem duas camadas. Então, ela tem o folheto parental e o folheto visceral. Depois dele aparece então o que seria correspondente à cápsula do testículo, que é, né, a túnica albugínea, que a gente já comentou, que é super importante. Cadê aqui? Aqui, ó, túnica albugínea, né? E essa túnica albugínea é uma camada de tecido denso modelado. A gente também já falou isso, né? Tecido conjuntivo denso modelado, certo? E o que acontece? Geralmente os septos em lobos que vêm do tecido da túnica albugínea, que também a região voltada para o mediastino vai formar lá, voltada na verdade para o epidídimo, vai formar o mediastino do testículo, né? E também vai emitir septos que vão formar lóbulos testiculares, né? E esses lóbulos testiculares, eles são constituídos por túbulos seminíferos, que são os locais que você vê ocorrer a espermatogênese. Então, olha só, da túnica albugínea forma os lóbulos testiculares. E esses lóbulos testiculares lá, eu vou ter os túbulos, vou colocar grande isso aqui, pode seminíferos. E nesses túbulos seminíferos, são os locais que eu vou ver a espermatogênese. Espermatogênese, né? E o espermatóide produzido vai passar para a área do mediastino.
Também tem, né, o tecido denso modelado. Eu não sei se eu comentei. Na verdade eu comentei, né, mas vai lembrar, né, que existe folheto parental e visceral da túnica da túnica vaginal, tá certo? Acho que isso é importante comentar. Não, já comentei, né? Parei de olhar ali pro lado, esqueci que tinha comentado, né? Então o espermatozoide produzido ele vai passar para a área do mediastino, né? Também ali tem um tecido denso modelado, que vem aí da túnica albugínea, né? Túnica albugínea. Mas você vai perceber que a posição final de cada lóbulo testicular, a gente tem um ducto. Esse pequeno ducto vai ser o ducto reto, que a gente já comentou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o ducto reto. Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo mover isso tudo aqui pro lado. Eu tô ensinando como se fosse para uma pessoa que não está entendendo nada, né? E talvez seja ruim. Se for ruim, falem para mim que aí eu vou ser mais rápido, tá certo? Então aqui você tem um lóbulo testicular e aí você tem os túbulos seminíferos que produzem o espermatozoide. Aí ele sai daqui, ó, e vai para o mediastino. Do mediastino ele vai para os túbulos retos, que está bem aqui, ó. Dos túbulos retos ele vai para rede testicular. E da rede testicular vai para os ductos eferentes. Show de bola. Então vamos voltar aqui para o nosso raciocínio, tá certo? Então, cada posição você tem um lobo testicular, você tem os ductos retos, que eu acabei de mostrar. O espermatozoide do túbulo reto vai para essa rede de túbulos, que a gente comentou aqui, que é uma rede de túbulos anastomosadas, que você dá o nome de rede testicular, né? Fácil, eu acho que tá fácil de entender as coisas aqui. E essa rede testicular anastomosadas vai levar o espermatozoide para sair do testículo por túbulos que levam o espermatozoide para o epidídimo, que são os ductos eferentes. Tá muito fácil, né? Então você caracteriza aqui os ductos eferentes, né, que vai levar para o epidídimo. Então vou mudar aqui de cor. Epidídimo. Os ductos eferentes levam para o epidídimo, do epidídimo leva para o canal deferente, né? Canal deferente. Do canal deferente, né, estando que leva para o canal deferente, aí você tem todo aquele processo que a gente já citou, né? Mas tem que lembrar que o testículo na bolsa escrotal ele faz a espermatogênese, tá? Se ele não tiver na bolsa escrotal, ou seja, com a temperatura mais frozen, não não vai realizar esse ciclo de espermatogênese, né? Então, você viu que o testículo ele veio de uma gônada
diferenciada também na embriologia, que nós vamos começar a comentar sobre isso agora. Mas, de início, quando a gente fala sobre o canal deferente, depois a gente tem aqui, ó, do canal deferente, ó, esse percurso, a ampola, né? A ampola, e aí você tem ali a uretra prostática, depois uretra membranosa, né? A uretra prostática, depois a uretra membranosa, que eu vou falar depois o corpo do pênis, beleza? Então isso daqui é bem legal de compreender, bem legal de entender isso aqui.